por nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na hora de hora nossa morte. da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, como nós falamos no texto, as intenções que seriam colocadas no texto são as intenções que nós vamos agora destrinchar, porque nós estamos rezando por ela. Pela conversão dos padres, pela conversão dos pecadores, se bem que isso é um assunto que já é visível, as razões pela qual se reza por essas causas. Mas quando nós falamos que existe uma crise na igreja, os comentários eles foram diversos, né? O pessoal talvez não entendeu, né? Ou talvez não consiga ver, gente. Existe uma situação que é a visão que eu tenho da igreja. Existem pessoas que têm a visão da igreja como a sua paróquia. A minha paróquia está bem. Ninguém atentou contra o Santo Padre, não tem nenhuma notícia que desabone a igreja, está bem. Está bem. E na verdade não é assim, né? Na verdade, existem diversas situações que a igreja está vivendo hoje e que vale a pena nós nos unirmos para rezar por ela. Né? Boa noite, meu irmão Luiz Andrade, boa noite, Leonardo Viana. E qual seria essa situação, gente? Quando a gente põe num texto a criticar algumas coisas que vem acontecendo hoje, é que não podemos negar que hoje nós estamos numa revolução, né? Uma revolução que atenta contra a família, numa revolução que atenta contra a juventude, numa revolução que atenta contra a fé, né? Nossa Senhora vai dizer que serão criadas leis para que a verdade da igreja e da família não sejam pregadas. Então, fica difícil, né? Quando a gente vê apenas encontros com músicas bonitas, e é isso que nós vamos falar agora, quando nós vemos encontros, né, com bandas, com todo um glamour, mas e aí, meus irmãos? E aí? Nós do Terra Santa, nós estamos em contato constante com alguns padres, algumas comunidades, fraternidades, que se preocupam com esse momento da igreja. E é unidos a eles que nós estamos fazendo essa live. Gente, toda a revolução, baseada também nas aparições, se vocês observarem, Salete é na França, né? A irmã Catarina Labouré é na França, Lourdes é na França. De onde sai a revolução? Chamada Revolução Francesa. França. E, gente, antes dessa revolução, não tinha todos esses desequilíbrios que existem hoje. Esses desequilíbrios eles foram pensados e aplicados. Mas é interessante, e principalmente para quem se diz consagrado à Virgem Maria, quando você, meu irmão, descarta as aparições, que é o recado direto da Virgem Maria, todos os dias. Veja, talvez nós tenhamos dificuldade de acreditar nas aparições, em tantas aparições. Talvez nós tenhamos dificuldade, não sei. Aqui no Brasil nós vamos ter Pedro Regi, nós vamos ter manifestações com Pedro Siqueira, nós vamos ter Marilda, em Minas Gerais, Piedade dos Gerais, em Belo Horizonte com Raimundo Lopes, e tantas outras que ainda não tem o acompanhamento propriamente da igreja.
mas que são aparições que merecem, são manifestações que merecem uma atenção e têm a atenção de padres, não necessariamente de uma comissão que a igreja montou e pôs lá para acompanhar. Mas, gente, a revolução chegou. O momento pede, né, o fim da família tradicional. O momento ele pede novos modelos de família. O momento ele pede, eu vi uma parlamentar falando do tabu, né, do relacionamento pai e filho, ou pai e filha, relacionamento sexual, né? E essa parlamentar levantou, inclusive, até projetos. Se caso tivesse passado, ela tinha projetos em mão para apresentar. Não vemos mais hoje uma juventude que tenha nenhuma responsabilidade, né, com a sexualidade, com o matrimônio, com a família. Hoje a juventude, que há um tempo atrás nós que hoje somos homens formados, para sairmos da nossa casa tínhamos que pedir a nossa mãe e a nossos pais. Então a revolução chegou. E qual é o grande problema? E talvez seja o problema agora enquanto vocês me assistem. É que quando a gente se coloca a criticar ou colocar o dedo em algumas feridas que talvez eu tenha também na minha casa, talvez Paulo também tenha, não é que ninguém está querendo colocar ideias. Ninguém está querendo colocar ideias. Meus irmãos, veja só. Eu tenho conversado com muita gente e chegou ao final dos seus casamentos. E ninguém é de ferro. Ninguém tem que ficar só. Né? Não, vou tentar a minha nova vida. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Mas veja só, meus irmãos. Veja só. Se nós observarmos, praticamente, Deus não plantou nenhuma lei. As leis foram plantadas baseado na palavra de Deus. Para nós católicos, ela foi plantada nesse livrinho aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Ah, mas eu não tenho que também seguir ao pé da letra. Eu já estou respondendo por você. Talvez as suas indagações. Gente, falando do que eu estava falando agora dos casamentos. Quando uma pessoa veio me questionar, uma pessoa que faz parte do meu convívio familiar, ela falou assim, eu não vou ficar nessa de esperar que a igreja decida por mim. Só que tem uma coisa, gente. Você, no primeiro momento, disse um sim no altar, tá? Eu estou falando agora unicamente pensando em Deus. Esquece os efeitos humanos. Mas o que está escrito, está escrito. Estou pensando unicamente em Deus agora. Você construiu uma família. Você tem um filho, veio a separação porque seu marido era um traste, porque sua mulher é uma traste, e você entrou num novo relacionamento. Meu irmão, no momento que a gente partir desse lugar, desse plano, para um outro plano, Deus vai tratar com você com o seu primeiro relacionamento. Ah, mas no segundo também veio o filho. Cada coisa no seu tempo. Não pense que Deus vai colocar o traste lá e vai tratar com você. Vai ter o seu juízo particular? Sim, vai ter. Mas Deus não vai quebrar o que Ele permitiu que os homens criassem como norma. Repito, baseado naquilo, baseado na Sagrada Eucaristia, nasceu esse compilado. Então, gente, mesmo que vocês queiram hoje, o que é que eu falo da renovação carismática? Gente, é um movimento que eu vim e é um movimento que eu participo. Eu não estou inventando aqui nada, nem estou querendo me colocar acima do pensamento. Mas, sinceramente, olha os encontros de casais. Né? Se discute tudo. Se discute como viver bem, e é verdade. Se discute forma de se viver bem, e é viável, e é louvável.
Mas por que tanta separação se existe uma pastoral para ajudar o povo a pensar? Será que essa pastoral está usando realmente o princípio? É aquilo que há 2 anos atrás, acho que foi 2 anos atrás, não foi 1 ano atrás, quando teve o sínodo da família. O que é que o bispo fala na abertura? As famílias estão vivendo o que a igreja propõe? Ou as famílias estão vivendo o que elas propõem? Isso é um assunto. Só para vocês entenderem, gente. Deus não vai deixar de tratar o princípio que iniciou aqui. O princípio eterno que iniciou aqui é como Deus vai tratar com você lá em cima. Não muda. Não muda, meu irmão. Então, quando eu, porque eu tenho o direito de ser feliz, pratico Big Brother, eu vou eliminando o filho, eu vou eliminando o marido, eu quero ser feliz, e depois eu chego na igreja por uma segunda união e começo a questionar aquilo que eu não quis viver, que é o que o catecismo propõe. Aí depois que eu agora errei, agora eu quero comungar, porque eu sou uma pessoa correta, meu marido é uma pessoa correta, eu podia muito bem ter espaço para comungar. Claro, isso é assunto para 10 anos. Existem as formas que o padre chega a acompanhar, né? Acaba até liberando. Mas, só para iniciarmos a conversa, meus irmãos, a revolução chegou, o modernismo chegou, padres boiadeiros, padres artistas, banda de música, que um pobre não consegue participar porque tem que pagar 200 pau para entrar, Ministério de Música se degladiando, né? Pessoas que saíram porque não suportaram mais, partiram para outras expressões, protestantismo e algo mais. Enfim. Meu irmão, deixa eu dar só um exemplo naquilo que eu já comecei. Você casou. Se você casou esperando apenas felicidade, desculpe, você foi muito bobo. Se agora, nesse momento, o seu casamento é ação de separação, de desespero para você, de infelicidade, eu vou lhe orientar segundo aqueles grandes homens que viveram na história do cristianismo. O sacrifício agora é seu. O sacrifício agora é seu. Não tem mais para onde você correr. Ah, mas eu vou viver nessa vida? Meu irmão, você escolheu. Não foi imposição. Você escolheu. Agora é a hora de você se sacrificar pelo sim que você deu. Deus não vai mudar. Fala-se muito em uma igreja do progresso, progressista, da renovação. Gente, a coisa pode até chegar a ser maleável, como Bento XVI acabou permitindo a camisinha para as prostitutas em alguns países que não tinha mais controle do HIV. É diferente. Texto no contexto. Mas Deus, gente, o que está escrito, está escrito. Não pense que o seu palpite... Você quer ver uma coisa? Pelo meu palpite, Deus é injusto. Por que Deus não destrói Satanás, ao invés de querer condenar a gente? Não é injusto? É injusto. Não é a minha opinião que muda quem é Deus. Até porque esse é um assunto que eu puxei apenas para dar um exemplo. Que não é bem assim, né? O não de Satanás é o não dele, não é o sim de Deus. Satanás está no que está por uma decisão dele. Mas, meus irmãos, por que é que fato pelo qual gerou aqui as perguntas, né? Por isso